Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso. Hoje nós daremos continuidade à nossa reflexão sobre a palavra de Deus, a partir da instrução trazida pelo apóstolo Paulo a um discípulo seu, um estudante, um aprendiz, alguém que encontrou um desenvolvimento na sua própria fé ao caminhar com o apóstolo Paulo como o seu mestre, que foi Timóteo. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, aquele que ele havia conhecido ainda jovem, tinha visto indícios da vocação e do potencial dele para o ministério e investiu na vida dele, preparando-o, treinando, ao ponto de deixá-lo como pastor, ainda jovem, de um importante trabalho plantado pelo apóstolo Paulo, que foi a igreja de Éfeso, uma igreja que teve uma influência muito grande na sua região. Não foi pequeno o desafio que Timóteo tomou para si, sucedendo o apóstolo Paulo, se tornando responsável por aquela igreja. Aparentemente, quando nós lemos pelo texto sagrado, percebemos que Timóteo tinha um perfil um pouco mais tímido. Paulo escreve a sua carta encorajando-o a seguir adiante no ministério, uma vez que quando Paulo escreve a sua carta, ele mesmo estava preso. E isso tenha causado, muito provavelmente, um certo desânimo, um abatimento em Timóteo diante dos desafios pastorais. Paulo, então, escreve a sua segunda carta a Timóteo, e eu leio para a nossa instrução, neste momento, no capítulo 3, a partir do verso número 14, que nos diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Isso no verso número 10. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, longanimidade, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, o Senhor me livrou. Paulo está falando desse contexto, diz, você que me acompanhado, você tem visto o que tem ocorrido comigo, mas preste atenção, aí ele continua. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A vida cristã tem esta implicação que às vezes nós esquecemos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aí vem a instrução mais particular. Como lidar com isso? Como lidar com os desafios, com as perseguições, com as dificuldades? Paulo diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. A primeira exortação de Paulo para Timóteo é, permaneça no que você já sabe. Você não precisa de uma coisa nova. Muitas vezes, como cristãos, nós achamos que o que nós precisamos é de alguma coisa nova, ou uma instrução nova, ou um poder novo da parte de Deus, ou uma graça nova. Na verdade, nós temos em Cristo Jesus, nos ensina a palavra de Deus, na instrução bíblica, tudo o que necessitamos para viver para a glória de Deus. O que precisamos é permanecer nisso, sermos perseverantes. E o Senhor nos deu o suficiente. A sua instrução na palavra nos é suficiente. Por isso que ele diz, permanecendo naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. De quem aprendeu? Paulo diz logo no início, você tem a mesma fé que havia na sua mãe. No capítulo 1, versículo 5, Paulo diz, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, Timóteo aprendeu primeiramente a fé na sua própria casa. Aprendeu com a sua mãe, que era cristã, o seu pai, que era judia, depois veio se tornar cristão, o seu pai era grego, tudo indica que ele não se tornou um cristão. A sua avó também vinha da tradição bíblica e ele aprendeu muitas coisas com elas. Ele diz, você sabe de quem você aprendeu? Você aprendeu no âmbito familiar. E você aprendeu a instrução bíblica, e não só delas, mas também de mim, como ele fala inicialmente aqui. Você sabe de quem aprendeu. E ele continua, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A instrução bíblica não salva alguém em si. Não é por conhecer versículos bíblicos que você encontra o perdão dos seus pecados ou encontra o poder para uma nova vida espiritual. Não. Mas quando a compreensão bíblica é verdadeira, quando o estudo bíblico é apropriado, quando o conhecimento é especificamente bem trabalhado, ele se torna um instrumento para o crescimento espiritual. É isso que ele está dizendo. Você foi inteirado desde a sua infância nas sagradas letras, e são elas que podem tornar você sábio, capaz
de refletir, de entender, de aplicar na sua vida a fé, a ponto de experimentar as graças, e a maior de todas elas é a salvação pela fé em Jesus Cristo. O conhecimento bíblico não é um fim em si mesmo, mas é um meio de se alcançar a maturidade espiritual, o perdão dos pecados e crescer na dependência de Deus pela fé em Cristo. A fé que é salvadora da condenação, mas que é salvadora também de uma vida miserável e distante de Deus. E Paulo conclui com versículos conhecidos. Ele diz: toda a Escritura, toda ela, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Curiosamente, a palavra grega que foi usada no Novo Testamento para inspirada, de onde temos o conceito de inspiração, que é a ação específica do Espírito Santo sobre os autores bíblicos, capacitando-os a registrar aquilo que Deus queria que eles registrassem, apesar de no seu próprio estilo, ela tem a ideia aqui de expirada, dando a entender que, ao Espírito Santo trabalhar na vida dos autores, é como se a própria comunicação saísse dos lábios de Deus para esses autores bíblicos e através deles para nós. Então o que Paulo está dizendo é que toda a Escritura, do início ao final, do Gênesis ao Apocalipse, ela foi inspirada por Deus. Inspirada para ser útil, para nos proporcionar ensino, repreensão, correção, nos educar na justiça, na piedade, naquilo que é certo. Para isso a Bíblia nos foi dada. E por isso mesmo, conclui o apóstolo Paulo, é que nós temos essa instrução que deve nos formar, nos forjar, trabalhar em nossa vida, com o propósito de não simplesmente adquirir o conhecimento, mas o conhecimento ser um instrumental para, diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia foi inspirada por Deus e nos foi dada para orientar a nossa vida, nos levar ao sincero arrependimento, à fé confiante em Cristo em cada dia da nossa vida, ao arrependimento sincero, à dependência do poder de Deus, à correção da nossa vida, ao ajuste ao que a Escritura Sagrada diz, e assim nós cresçamos na maturidade, na sabedoria, na semelhança de Cristo e na dependência do poder de Cristo, de tal maneira que nos tornemos instrumentos cada vez mais úteis e eficazes nas mãos do Senhor. Que Deus nos ajude. Oremos ao Senhor. Deus bendito, te rendemos graças pela tua palavra e rogamos a ação transformadora, reveladora, redentora, santificadora do teu Espírito, de nos levar a cada dia à dependência do teu Filho Jesus e de sermos por ele capacitados e sermos dele revestidos para vivermos para a tua glória. Oramos em Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Até amanhã.